Uma boa noite a todos, que Deus continue abençoando a cada um, com a graça do Pai. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para levar a palavra de Deus até os vossos corações. E convido a todos a abrirem comigo Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, verso 13. É o texto que nós vamos usar nesta noite e meditar, pensar um pouquinho acerca disso que vamos ler aqui nesta noite, né? Vamos ver o que Deus tem aqui para nós. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas. Vamos ler novamente. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Querido Pai Celestial, com gratidão que nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, sabemos que de nós mesmos não temos muito a oferecer, mas sabemos que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, o Teu amor, a Tua bondade para conosco é excelsa. E é isso que nos coloca aqui nesta noite, nos coloca sentados nestes bancos, coloca pessoas assentadas, às vezes nas suas salas, pessoas ainda no seu trabalho. Colocam estas pessoas para ligarem este monitor, este celular, esta TV, e ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para dizer através do Teu servo. Sabemos que estamos aqui para Te servir, adorando ao Senhor, exaltando o Teu santo nome. E nesta noite de quarta-feira, Pai, não estamos aqui simplesmente para um ajuntamento social, não estamos aqui simplesmente para cumprimentarmos apenas uns aos outros, saudarmos, mas estamos aqui para Te agradar, Pai, pois sabemos que aquilo que podemos fazer é agradar ao Senhor, pois fomos criados de uma maneira muito especial, de uma forma admirável, para Te agradar, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para bendizer ao Teu santo nome. E é isso que nós estamos aqui nesta noite, para cumprir este propósito em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Nós temos aqui o profeta Jeremias trazendo uma afirmação que nos põe a pensar, pois isso é o que o povo de Israel estava fazendo com Deus ali naquele momento. 600 anos aproximadamente antes de Cristo, diante de uma situação em que Judá estava prestes a ser levado cativo. E nós vemos que Deus fala de 2 crimes, fala de 2, ou melhor, Ele adverte de uma forma que apresenta a Israel 2 crimes. Em primeiro lugar, abandonaram a Deus, aquela fonte de águas vivas que Deus tinha para eles. E em segundo lugar, cavaram suas próprias cisternas, ou seja, tentaram criar para si mesmos aquilo que Deus já tinha para eles em abundância, mas eles tentaram criar cisternas, tentaram criar situações que pudessem se assemelhar àquilo que Deus
tinha para eles em abundância. E hoje nós trazendo esta escritura para os dias de hoje, a gente pergunta assim: por que as pessoas têm deixado a Deus? Por que as pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor? Por que as pessoas têm simplesmente virado as costas para Deus e ainda pensam que merecem o favor de Deus? Ainda pensam que merece aquilo que Deus tem a oferecer de bom grado, que é a cura, que é a libertação, que é o perdão dos pecados, e ainda cobram de Deus aquilo que Deus realmente tem a oferecer de forma gratuita e por graça. Mas ele está dizendo: o povo cometeu 2 crimes. Além de abandonar a Deus, tem feito sistemas para represar aquilo que aparentemente é uma fonte de água viva. E a gente fica pensando: por que será? Por que será que as pessoas deixam algo puro, verdadeiro, para se agarrar a algo instável, a algo artificial, a algo mecânico, a algo feito por mãos humanas, por dogmas, por credos? Por que será? E vendo o transcorrer das Escrituras, a gente percebe que, por não reconhecerem quem são, por não conhecer quem você é, por Israel não reconhecer quem era, por não saber o potencial que tinham, por não compreender o quanto eram amados por Deus, e isso eu trago para os dias de hoje, por não compreenderem o quanto são amados por Deus, por não reconhecerem a identidade que têm em Cristo, é que as pessoas têm virado as costas para esta fonte de águas vivas, e têm se agarrado a cisternas rachadas, danificadas, poços criados por mãos humanas, que não retém água, e muito menos que não produz a água da vida. E nós vemos que, quando nós começamos a perceber que as pessoas não reconhecem quem são, não sabem o poder que têm, não sabem o potencial que têm em Cristo, é porque então, da mesma forma como aconteceu lá no passado com Israel, é o mesmo que acontece hoje. É porque as pessoas não olham para dentro de si e conseguem verdadeiramente se amar como deveriam. A pergunta que fazemos é: o quanto eu consigo realmente me amar? O quanto você consegue realmente se amar, ao ponto de reconhecer o seu valor, ao ponto de reconhecer o poder que tem, ao ponto de reconhecer e saber o quanto Deus te ama e o quanto Deus pode fazer através de você? Nós vemos que na carta aos Gálatas, capítulo 1, no verso 10, Paulo diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Aquilo que você faz hoje, você faz em busca da aprovação, da aceitação de um homem, de uma mulher? Você está em busca de aceitação daquilo que o homem aprova ou desaprova, ou você busca a aprovação de Deus? Paulo continua dizendo: eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Quando eu pergunto, num momento de despressurização de uma aeronave, mesmo você que nunca voou,
No momento em que uma aeronave passa por uma despressurização, e o piloto diz ali que as máscaras vão cair, e você precisa usar aquelas máscaras para sobreviver àquela despressurização. A pergunta que fazemos, e no início do voo, os comissários instruem: em quem colocar aquela máscara primeiramente? Na criança? Naquela pessoa impossibilitada, no idoso? Ou naquele que vai cuidar daquela criança, que vai cuidar daquele que está impossibilitado, no idoso? A máscara é colocada primeiramente em quem? Deve ser colocada em quem? Nós que temos filhos, se estivermos num voo, irmão Célio, em quem essa máscara deve ser colocada primeiro? O senhor sabe? Vocês que têm filhos, vocês sabem, Lucas? Quando aquela aeronave passa por um processo de despressurização e as máscaras caem, você tem um filho ali do seu lado. Em você primeiro? Exatamente, Lucas. Por que será? É egoísmo dos comissários de voo? É porque é egoísmo da parte do comandante? É egoísmo da parte da empresa de aviação? É fácil entender, né? Não é egoísmo, é uma prioridade. Na verdade, é uma instrução para a autopreservação. Por quê? Porque tem alguém que depende dos seus cuidados e precisa que você esteja bem para cuidar. É simples, né? Mas às vezes a gente se depara com a situação dessa e pensa assim: em quem coloca primeiro? Naquele que eu cuido ou em mim? E é interessante que Jesus fala ali em Mateus capítulo 22, que quando ele é questionado: Senhor, qual que é o grande mandamento? Ele diz: ame ao Senhor de todo o seu coração, com todo amor, com toda força, com todo entendimento. E em segundo lugar, ame ao próximo como a si mesmo. E às vezes a gente olha para isso e pensa assim: eu preciso usar a máscara primeiro no próximo, para depois usar em mim. Se eu não usar a máscara primeiro no próximo, vai soar como se eu fosse egoísta, como se eu estivesse procurando a minha autopreservação apenas e priorizando a minha apenas e não ao próximo. Mas na verdade, essa maneira de agir dentro de uma aeronave é muito próxima daquilo que Jesus nos instruiu: ame ao próximo como a si mesmo. E vimos que Israel deixou de usufruir da fonte de água viva para usufruir de cisternas, poços cavados por homens que não retinham águas e muito menos água potável, saudável, porque não reconhecia em si mesmo aquilo que Deus via neles, um grande potencial. E quando alguém não reconhece em si mesmo o potencial que Deus vê nele, é porque ele ainda não se ama o suficiente para colocar a máscara em si, para depois ter condição de cuidar daqueles que dependem dos seus cuidados. A falta do amor próprio, amor em si mesmo, faz com que nós não reconheçamos o amor de Deus por nós. E às vezes as pessoas falam assim: não, eu amo sim, eu amo até demais, olha o que eu faço pelos meus filhos, olha o que eu faço pelo meu esposo, olha o que eu faço pela minha esposa, olha o que eu faço pelas pessoas, olha o quanto eu faço pelas pessoas. Aí eu pergunto: e o quanto você tem feito por si mesmo? Às vezes,
nós estamos nos preocupando demais com o outro, estamos nos preocupando demais com os outros, e estamos esquecendo de olhar para aquilo que Paulo nos mostra ali em 1 Coríntios capítulo 6, que vós sois templo, santuário do Espírito Santo, e que portanto Deus preparou você para abrigar o Espírito Santo em si. E quando nós reconhecemos que somos templos do Espírito Santo, nós olhamos para nós mesmos e analisamos: será que estamos realmente sendo responsáveis por este templo ao ponto de cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual? E quando eu pergunto se nós estamos realmente conscientes e responsáveis do quanto devemos cuidar deste templo para ser a habitação do Espírito Santo, será que realmente você tem cuidado fisicamente deste templo? Como que se cuida fisicamente? Através da alimentação, através do bom sono, através do exercício, através do cuidado que nós precisamos ter com esta engrenagem, que é este esqueleto humano, que é este corpo. Nós estamos realmente cuidando para dizer que amamos a nós mesmos? Às vezes a gente vê com certos comportamentos que só nos leva a ter praticamente a certeza, a convicção de que aquela pessoa não se ama. Olha quantas coisas eu faço, mas não se ama. E enquanto nós não nos amarmos o suficiente para reconhecer em nós que nós temos uma fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, e não estivermos virando mais as costas para isso, para tentar buscar onde não existe água, onde não existe fonte, onde homens cavaram para tentar manipular uma fonte. Enquanto nós estivermos procurando e preocupando demais com aquilo que não temos, enquanto nós estivermos nos preocupando e sofrendo demais com aquilo que não temos, significa que ainda não nos amamos o suficiente para reconhecer o quanto Deus já nos deu e fez por nós. E quando a gente reconhece o quanto Deus já fez por nós e o quanto nós temos, nós nos tornamos agradecidos pelo que nós temos e não nos preocupamos com aquilo que não temos, porque aquilo que não temos, Mateus capítulo 6, no finalzinho, Jesus diz: não vos preocupeis com o amanhã, deixe que o amanhã trará as suas próprias preocupações. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Tudo isso está sendo colocado frente a frente a você e perguntando: você se ama realmente? Porque quando nós realmente nos amarmos ao ponto de reconhecer a responsabilidade que temos com este corpo, com esta mente, com este espírito, com esta alma, aí nós estamos aptos a amar ao próximo e, portanto, sermos discipuladores de Cristo. Do contrário, nós estaremos pegando água com a cuiazinha numa cisterna rachada com águas sujas. Falta de amor próprio, a ausência de reconhecer o amor que Deus tem em você, a ausência de reconhecer o quão importante você é para Deus, a ausência de reconhecer um fato tão simples que é: cuide de você mesmo, para que então você possa cuidar de alguém. Isso que acontece dentro da aeronave não diz nada além disso. Cure você mesmo. Como que você quer curar os outros se você ainda está doente, sem amor próprio?
sem reconhecer em você este ser criado à imagem e semelhança de Deus, este ser que foi entretecido no ventre da sua mãe, e foi feito de uma forma tão admirável, tão especial por Deus, e que tem coragem de olhar no espelho e ainda dizer: você não vale nada. Não temos que não temos que nos preocupar muito, sofrer muito com aquilo que não temos, porque Deus te dará tudo aquilo que você precisa. Aquilo que você é hoje é o suficiente para você receber todas as bênçãos que Deus já programou para você receber. Tem uma coisa interessante, que é característica de quem realmente não ama a si mesmo. Quando as pessoas começam a tentar agradar as outras, medo de dizer não, não são sinceras nem consigo mesmas, isso demonstra uma ausência de amor próprio tão grande. E a gente vê ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10, algo tão tremendo que Deus deixou para nós. Ele diz: não tema, não tenha medo da solidão, não tenha medo de ficar só quando for sincero e falar a verdade, não tenha medo de expressar os seus sentimentos, mesmo diante das reações que possam haver. Agora as pessoas temem falar a verdade. Por quê? Porque vai angariar inimigos, desafetos, medo de dizer a verdade, de dizer não, medo de responder com sinceridade, para não desagradar as pessoas, tudo ausência de amor próprio, e portanto não consegue dizer que ama o próximo. Ninguém que não ama a si mesmo consegue amar o próximo, e muito menos ser discípulo de Cristo. E Deus está dizendo: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Você tem medo de perder seus amigos? Medo de perder pessoas que na verdade estão sendo tóxicas para você? Medo de ser bloqueado, medo de ser rejeitado, tudo isso, medo da solidão, medo de não ter alguém, tudo isso, a ausência do entendimento, do reconhecimento, do poder, do potencial, da característica de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Porque mesmo que você fique só, mesmo que as pessoas te rejeitem, mesmo que as pessoas te bloqueiem, mesmo que as pessoas não estejam contigo depois de você ser sincero, falar a verdade, Deus está dizendo: não tema, estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. E aí, todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos, aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Esta é a palavra de Deus para você que ainda não se encontrou como filho de Deus, não se encontrou como alguém que ama a si mesmo. Chega de tanta dependência de aprovação das pessoas, escravidão emocional. Paulo está dizendo: eu não estou buscando a aprovação dos homens, eu não estou buscando ser aceito pela sociedade, mas ele diz: sou escravo de Cristo. A minha escravidão não é diante de homens, mas minha escravidão é diante de Cristo.
Coloca uma coisa na sua mente hoje, de uma vez por todas: como você quer curar pessoas sem que você esteja curado? Como você quer salvar a vida de alguém quando a sua está em risco, pois você não colocou nem sua própria máscara? A qualquer momento você entra num estado de exaustão ali, o oxigênio acabou. Morre você e aquele a quem dependia dos seus cuidados. Diante da escritura de Jeremias, a pergunta que fica é: o quanto você se ama ao ponto de reconhecer em si valor para não abandonar a Deus e a fonte de água viva que Ele produz? Todas as vezes que um ressentimento, todas as vezes que uma desaprovação de alguém, todas as vezes que você não é aceito, ou que você é rejeitado, e que a sua felicidade fica todo o tempo dependendo do quanto as pessoas te aprovam e te aceitam, isso significa que você não tem amor próprio e, portanto, você ainda não está em condição de ajudar ninguém. Você não está em condição de colocar a máscara ainda naquele que precisa da sua ajuda. Porque nós vemos Deus falando através do profeta Isaías: não temas a solidão, não temas o desafeto, não temas a rejeição. Você é templo do Espírito Santo. Você foi criado de uma forma especial por Deus. Você não é um vaso de vidro que quando quebra não serve para mais nada, e além do mais, quando quebra, fere as pessoas. Você é um vaso de barro, assim como o profeta Jeremias disse que é aquele oleiro que vai ali trabalhando, e às vezes aquele vaso quebra, ele pega aquilo e refaz de uma forma muito especial. Nós hoje estamos olhando para dentro de nós, reconhecendo em nós valor. Valor para quê? Para poder amar a nós mesmos, para poder cuidar de nós mesmos, para poder olhar para a nossa saúde física, está em dia, olhar para a nossa saúde espiritual, está em dia, olhar para a nossa saúde emocional, está tudo em dia. Você está sendo bem cuidado por você? Não? Então como é que você está querendo cuidar da vida dos outros? Gente, tem um monte de gente morrendo, querendo cuidar da vida dos outros, apontando para a vida dos outros, não consegue cuidar de si mesmo, não consegue colocar a máscara de emergência em si mesmo, já está perdendo a consciência por falta de oxigênio e tentando ajudar as pessoas. Ora, vai morrer e prejudicar aquele que depende dos seus cuidados. O convite hoje é para ame mais a si mesmo. Eu não estou perguntando quanto você faz pelas pessoas, estou perguntando quanto você faz por você mesmo. Isso não é egoísmo. Nós já exemplificamos aqui. O Lucas falou: coloca em mim primeiro. Ele ama a Ana Líbia, ele ama o Caniel, por isso ele coloca em si primeiro. É estranho, né, a gente falar: faz por você primeiro, para depois você fazer pelas pessoas. E isso não quer dizer que as pessoas começam a se tornar egoístas então eu vou fazer para mim. Gente, se eu não sei me cuidar, se eu não sei fazer algo pela minha saúde física, mental e espiritual, se eu não reconheço em mim valor ao ponto de não me preocupar com aquilo que eu falo, porque se eu falar e as pessoas me rejeitarem, eu me preocupo em agradar a Deus. Se eu estou muito preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim, significa que eu ainda não tenho segurança de dizer: sou um filho amado de Deus e amo a mim mesmo ao ponto de amar ao próximo. Então, se você não ama a si mesmo, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: você não consegue cumprir o grande mandamento de Jesus. Então o convite hoje
é esse. Olhe para dentro de você. Se você não está cuidando de você o quanto deveria, por ser o templo do Espírito Santo e por ser um canal de bênção para a vida das pessoas, passa a olhar para si mesmo, para que você possa se curar primeiro, para depois curar as pessoas. E eu convido você a orar. Você que está aqui presente, você que está pela internet. Ore pela sua cura. Ore pela sua vida, para que você possa ser cura na vida das pessoas, para que você possa ser vida para as outras pessoas. E nós temos aqui vários nomes. Sunamita Aquino, que está enferma e precisa das suas orações. Samuel Alves de Faria está com depressão, doença que destrói famílias, destrói vidas, destrói relacionamentos, destrói empregos. E Deus tem a fonte de água viva para curar. Deus é a fonte de água viva para curar. Amém. Samuel, para de procurar ajuda em cisternas rachadas, com águas lamacentas. Busque a água viva, que é Cristo. Jackson Amélio, Deus te dê libertação. Francina Marques e família, Ricardo Marques por libertação, Ivanildo e família, Jaqueline e família, Cícera Maria Lucena, Neide e família, Gael Lucas da Silva Ferreira, Isaac Súbtil de Oliveira, ele é do Paraná e vai passar por cirurgia. Oh Deus, o culto de sábado lá em Brasília, na casa da irmã Delcira, da irmã Vânia. Oh Pai, está tudo em tuas mãos, o programa Mais Que Vencedores, o G100 amanhã nos lares, está diante de ti. A família do Íris Fernando, sua esposa Juliana, sua mãe Doracina, sua irmã Débora, seus familiares, estão todos sob intervenção divina. Nós estamos aqui intercedendo por vocês, nós estamos aqui colocando nossas máscaras, para então colocar as máscaras em vocês, buscando ajudar vocês. Mas antes nós precisamos olhar para nós mesmos e ver se estamos cuidando deste templo do Espírito Santo, para carregar o Espírito Santo por onde você pisar. Aí você não vai ter medo dos lugares, porque a Bíblia diz que onde você colocar o seu pé, a planta do seu pé, você levará bênçãos com você. Aquilo que você tocar, você abençoará. Aquilo que você falar, serão palavras de bênçãos. E aí sim, você estará sem dúvida, amando a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a você mesmo. Reconheça este amor por você que Deus tem, e aí você consegue amar-se mais e mais, e aí você consegue reconhecer o valor que você tem para as pessoas, porque Deus te criou para você estar curado, para que então você cure as pessoas também, para que você leve bênçãos às pessoas também. Que Deus abençoe esta igreja. Que Deus abençoe todos aqueles que lutam por esta igreja. Que Deus abençoe todos aqueles que realmente se envolvem nos trabalhos desta igreja. Que Deus abençoe todos aqueles que mesmo à distância
são generosos, são fiéis em ajudar espiritualmente esta igreja, em ajudar financeiramente esta igreja, em ajudar aos irmãos desta igreja. Oh Pai, que Deus abençoe a cada um, de você que está na internet, de você que está à distância, mas você tem lutado por esta família, você tem perseverado por esta família. Você às vezes não está aqui presente, mas você está em espírito. Você não está aqui assentado nestes bancos, mas você estaria se estivesse aqui próximo. E Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu clamor, para que este movimento esteja aí na sua cidade também. Deus conhece a sua súplica, e nós estamos nesta noite, clamando ao Senhor. Se ainda existe alguém que não reconhece valor em si, e está buscando em águas barrentas o resultado para a sua vida, não. O único lugar, a única fonte é Jesus Cristo. A única fonte de água viva é Jesus Cristo. E nessa noite nós estamos concluindo que não vamos nos preocupar ou sofrer demais com aquilo que não temos, mas agradecer por aquilo que temos. Que nós não vamos tentar ajudar primeiro as pessoas se nós não estamos conseguindo nem a nós mesmos, mas primeiro vamos nos curar, para então ajudar as pessoas a serem curadas. Nós vamos acabar com todo medo de solidão, todo medo de dizer não, todo medo de ser sincero, todo medo de expressar sentimentos. Por quê? Porque nós não estamos mais preocupados em agradar as pessoas, mas agradar a Deus. E nós vamos ser curados de toda dependência emocional, toda dependência de aprovação, toda dependência de aceitação. Por quê? Porque Deus em primeiro lugar é aquele que nós colocamos como propósito principal. E através disso que nós possamos olhar para dentro de nós e ver em nós um vaso transformado, um vaso transformado, um vaso transformado, um vaso de valor. Aleluia, louvado seja Deus. Fique de pé e cante este louvor, exalte ao Senhor este louvor, e encha a sua alma de regozijo, encha a sua alma de alegria. Todos vocês que enviaram seus nomes, recebam as bênçãos de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.